pessoal, dando continuidade aqui, olha só, dessa vez a gente vai falar sobre outro assunto que também despenca no Enem, que é o ponto de compensação fótico. Ô tio Juliano, a planta também respira? Respira e muito, né, professora? Sim. Olha, professora, e ao contrário do que a grande maioria dos alunos pensam, a planta respira exatamente a mesma coisa que a gente. Oxigênio. Então ela produz oxigênio, ela também consome oxigênio? Exatamente, isso é fundamental, gente. Isso despenca no vestibular e os meninos às vezes erram muito. A planta, pessoal, ela produz oxigênio. Sim. A gente já viu que dos resultados, né, uma das substâncias produzidas a partir do processo fotossintético é o oxigênio. E esse mesmo oxigênio que a planta respira, que ela produz, ela respira. Ela produz um montão de oxigênio e respira um montão de oxigênio. Só que sabe, professora, aqui no sistema agroflorestal, da tia Hilary e do tio Manel, eles tentam uma estratégia um pouco diferente da planta convencional. Lá no cerrado, bem ali atrás do mato, a planta geralmente produz uma quantidade X de oxigênio e depois ela respira a mesma quantidade que ela produziu. Ela compensa. Isso, porque já atingiu o seu ponto de compensação fótico. Então, foca na definição, galera. Isso mesmo. Ponto de compensação fótico é quando a taxa de fotossíntese se iguala à taxa de respiração. Exato. Agora vamos pensar um pouquinho, professor. Se a taxa de fotossíntese for menor do que a taxa de respiração, se ela está respirando mais do que produzindo glicose, o que vai acontecer com essa planta? Vixe, professor, essa planta vai ter um saldo negativo no que diz respeito à sua produção, ao seu crescimento e ao seu desenvolvimento. Não vai desenvolver. Ela não vai desenvolver. Aqui no sistema agroflorestal, como a tia Hilary controla tudo direitinho, eles manipulam a planta de forma que ela produz mais oxigênio do que ela realmente precisa. Por exemplo, esse pé aqui de banana que a gente está vendo aqui. Esse pezinho de banana está crescendo pra caramba. Se ele estivesse na natureza e se ele não estivesse sendo controlado, ele iria produzir uma quantidade X de oxigênio. Está aqui a quantidade de oxigênio. E ele, à noite, quando não tivesse mais luz, ele ia consumir esse mesmo oxigênio que ele produziu. E não ia sobrar. Inclusive, para a gente não sobraria. Para a gente respirar oxigênio. Até por isso que tem muita gente que acredita aí que a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Mas isso não tá errado, é mesmo. Né, a floresta amazônica, ela produz, vamos imaginar, uma quantidade X de oxigênio e ela consome essa mesma quantidade de oxigênio quando não tem luz à noite. Sim. Então, todo o oxigênio que a floresta amazônica produz durante o seu processo de fotossíntese durante o dia, ela consome à noite. Mas aqui, nessa agrofloresta, que a tia Hilary e o tio Manel controlam direitinho todos os fatores, não. O processo é diferente. Como é que é o processo aqui? Nesse caso, pessoal, a taxa de fotossíntese, ela supera a taxa de respiração, fica acima desse ponto de compensação fótico. Então, nesse caso, sobra oxigênio, ok? Isso e aí mesmo. Todos podem viver aqui em equilíbrio, em harmonia, realizando as relações ecológicas de forma mais equilibrada. Exatamente. Então, vamos entender. Quando uma planta produz mais oxigênio do que ela realmente precisa, ela tem um saldo positivo. Sim. E isso é muito bom. Na natureza, poucas vezes isso acontece. Para acontecer, o ecossistema tem que estar em clímax, tem que estar em extremo equilíbrio. Aqui, como é um sistema agroflorestal e é um sistema artificial, um sistema controlado, né? A gente controla a quantidade de luz, a gente controla a quantidade de água, ou seja, tudo que a gente fornece para as plantas aqui é exatamente a quantidade ótima que elas precisam, certo? Então, essas plantas vão ter um saldo fotossintético. Agora, no cerrado, na floresta amazônica, na Mata Atlântica, é um pouco complexo disso acontecer. Por isso é que as pessoas pensam erroneamente que as plantas, que as florestas são o pulmão do mundo e não são. Sim. Porque elas produzem só para elas consumirem, né? Exatamente. Então, recapitulando, pessoal, ponto de compensação fótico, ponto em que a fotossíntese se iguala à taxa de respiração.
Quando a taxa de fotossíntese for maior do que a taxa de respiração, a plantinha ela vai poder se desenvolver, vai poder crescer. Isso mesmo. Agora, quando a taxa de fotossíntese for menor do que a taxa de respiração, aí a planta ela não vai conseguir se desenvolver. Beleza? Eu quero ver todo mundo acertando esse tipo de questão lá no Enem, não é isso, professor? Proibido errar isso no questão. Isso mesmo. Quem biologica com a gente, quem segue a gente no Facebook, quem curte os nossos vídeos no YouTube, não erram questões de graça no Enem. Valeu, moçada! Um abraço e até o próximo vídeo!